sejam bem-vindos. Aqui estamos com mais um programa Descobrindo o Espiritismo, pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos, e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USA Intermunicipal de Ourinhos é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e é responsável pela produção deste programa. Eu, Luciana Strauss, convido Maria Aparecida Casagrande, colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade, para nos ajudar a explorar um pouquinho mais os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Cidinha, seja bem-vinda. Oi, Luciana, obrigada. É um prazer estar aqui novamente junto contigo e com os nossos telespectadores, digamos assim, né? Quando nós passamos por um atendimento espiritual, recomendam-nos que devemos assistir às palestras espíritas. Mas a maioria não entende por que assistir. E o que buscamos é o tratamento energético dos passes. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre isso. E daí, Cidinha, o primeiro questionamento é: o que é a palestra pública no Centro Espírita? A palestra pública no Centro Espírita é o principal trabalho que uma casa espírita tem. Por quê? Porque nesse momento em que se apresenta ao público que frequenta o Centro Espírita os ensinamentos dos ensinos superiores, os ensinamentos de Jesus, oferecendo então os esclarecimentos e o consolo que a doutrina espírita nos traz. Por isso que ele é importante, né? A palestra pública é, vamos dizer assim, a porta de entrada para a gente aprender um pouco sobre o Espiritismo, os ensinos de Jesus. Então, isso é importante demais para a nossa vida. Então, em cima disso, o porquê assistir à palestra? Então, por quê? E vamos pensar se nós, os seres humanos, né, a gente só consegue se libertar dos nossos vícios morais e materiais ou materiais quando a gente se esclarece dos malefícios que isso faz para nós, né? O prejuízo que nos traz, né, durante a nossa existência. Então, à medida que nós vamos adquirindo o conhecimento evangélico, conhecimento espírita, nós vamos iluminando o nosso interior, o nosso mundo íntimo. Então, isso faz com que a gente brilhe, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos que buscar a nossa luz. Então, o Herculano Pires, que foi um espírito, um escritor muito inteligente, muito estudioso, ele deixa um dito bom para a gente que entender um pouco essa coisa de nós buscarmos a nossa luz, né? Ele disse assim, ó: não somos criados do barro da terra, mas da luz das estrelas. Quer dizer, nós temos luz dentro de nós, né? Então, o conhecimento, o esclarecimento vai nos ajudar nesse sentido, né? Para que a gente possa se iluminar, possa fugir mais dos malefícios dos nossos vícios de qualquer ordem. O que ocorre durante a palestra? No momento da palestra, a espiritualidade, ela já começa a trabalhar em nós, que estamos ali ouvindo, né, assistindo. Então, ela retira, quase que sempre, nós, quando vamos à casa espírita, a gente às vezes está um pouco perturbado, está, né, nervoso demais. Então, nós sabemos que os espíritos desencarnados, eles estão em todo canto, em todos os lugares temos. E, às vezes, por uma sintonia, né, eles ficam também próximos de nós. É nesse momento na casa espírita, que os espíritos, a espiritualidade, então, ela retira um espírito necessitado do nosso lado, porque sempre que alguém precisa de atendimento espiritual,
são os seus acompanhantes espirituais que, às vezes, até mais necessitam do que nós mesmos, né, porque às vezes está ali também aflito, está desconhecido da sua situação, enfim, né. Então, eles necessitam também ouvir esse esclarecimento para que possam mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Então, além disso, enquanto se realizam as palestras doutrinárias, muitos espíritos perturbados que acompanham os presentes, eles são socorridos, né? Naquele, além de ser esclarecido, eles também são socorridos e encaminhados para o tratamento em hospitais do plano espiritual. Então, não somos só nós que somos auxiliados, né? E para nós, eles também, naquele momento, a espiritualidade às vezes alivia a congestão de energias que nós temos concentrado em determinada área do nosso corpo, energiza algum ponto que está debilitado, e principalmente ela vai atuar no nosso corpo mental. Então, nesse sentido, a palestra ela é vital para mudar a nossa sintonia mental, né? Então, é por isso que a gente vai na palestra e escuta ali, depois sai dali, parece que mais aliviado, né? Porque houve toda essa, e depois com o passe, houve todo esse trabalho, e nós também, né, conseguimos compreender, às vezes, um pouco mais ali o ensinamento, o entendimento, é por isso que a gente se sente melhor. Qual é a importância dessas palestras? As palestras, elas são a aplicação dos ensinamentos de Jesus de forma bem objetiva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus nos ensinou isso. E é exatamente isso, quando nos é apresentado o conhecimento que nos esclarece, nos consola, então essa verdade, ela nos liberta, ela nos auxilia, ainda que momentaneamente, né, ali, né? Outra função muito importante das palestras é a de fortalecer e despertar a nossa fé de maneira lógica e raciocinada, né? Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina raciocinada, de fé raciocinada, tem a sua lógica e faz com que a gente, entendendo, a gente compreenda melhor as situações, então isso dá para nós também, a palestra pública tem esse objetivo também, esse efeito em nós. Então, assistir a uma palestra no centro espírita ajuda o indivíduo? E como ajuda, só a palestra já seria o suficiente, se a gente vai ali imbuído de vontade, né, de melhoria também. Então, as palestras, elas vão nos ajudarão a encontrar o equilíbrio interno por meio da reflexão e pela vontade de mudar. Quando a gente está ouvindo, a gente às vezes começa a questionar, né? Aquele conhecimento às vezes começa a clarear no nosso interior. Então, durante o tempo que nós passamos numa palestra espírita, nós recebemos forças energéticas e assistência dos nossos mentores e guias espirituais, necessárias para o nosso fortalecimento físico, nosso fortalecimento moral, emocional e espiritual. E nós recebemos essas energias diretamente ali do plano espiritual, que está atuando ali naquele momento, né? Então, as palestras, elas também nos permitem trabalhar as nossas mudanças por meio da reflexão e do entendimento, causando nossa transformação, nossa reforma íntima. Às vezes eu aprendo ali alguma coisa que me ajuda muito e perceba, pô, ali eu estou agindo errado, essa maneira que eu entendi não estava muito legal e esclarecendo mais. Tudo isso, aliado à nossa vontade, vai fazendo que a gente vá mudando, que a gente vá se tornando melhor, né? Então, à medida... Tem um livro, agora eu vou falar um pouquinho aqui, tem um livro chamado Seara do Bem, que é do espírito Antônio Carlos Chiosso Tonini. E ele, nesse livro, ele dá um retrato do que ocorre numa palestra pública. É um livro bem legal, já fiz a palestra sobre isso, né? E ali ele vai mostrando o lado espiritual, como que é essa assistência dos espíritos que estão ali atuando, que estão vendo ali os encarnados, os espíritos que estão ajudando, os também espíritos que estão na plateia, os desencarnados, assistindo a palestra, refletindo.
Então, a realidade é como a nossa, né? Temos os presentes encarnados, mas há toda uma contingência de espíritos desencarnados que também estão ali aprendendo, refletindo, né? Sendo tocados, assim como nós, da mesma maneira, e ao mesmo tempo os espíritos que cuidam de nós, os benfeitores, distribuindo toda essa carga energética também, né? Então, ele relata lá, ó, que à medida que o expositor estava fazendo uma palestra sobre a fé e as suas implicações nos acontecimentos da vida, os encarnados que estavam atentos revisavam fatos e acontecimentos de suas vidas em interessante diálogo mental, aprovando ou reprovando os próprios atos. É o que acontece com a gente. Às vezes a gente está ouvindo uma palestra e a gente fala assim, ali eu não pensei assim, opa, ali eu pisei na bola, ou, então eu vou fazer dessa maneira, porque eu estava querendo fazer de alguma forma, eu não sabia, quer dizer, esclarece mais, né? Isso é muito comum ocorrer conosco, né? Então, mais que um aprendizado, ouvir atentamente uma palestra evangélico-doutrinária significa realizar profunda avaliação da vida. Ela nos ajuda, nos orienta, né? Então, uma palestra ela pode influenciar os ouvintes interessados mais do que se possa imaginar quando a gente tem interesse. Por isso que a gente sai dali aliviado, às vezes mais feliz, com aquele seu peito mais alegre, né? Porque há todo um trabalho sendo efetuado, né? Então, quase que sempre as pessoas, isso é muito comum, nós trabalhadores da casa espírita sabemos, dizem, a palestra hoje parece que foi para mim, né? E daí não é só um, às vezes são dois, três, e daí se você vai perguntar, cada um tinha uma problemática diferente, não tinha nada a ver um com o outro, mas a palestra foi para ele. Olha que interessante isso, né? Então a espiritualidade trabalha, atua, né, em cima até do próprio expositor, às vezes, é comum também o expositor preparar o seu trabalho, e às vezes ali no momento há um desvio, assim, dentro do próprio tema, fugindo daquilo que ele preparou, mas de acordo com a necessidade dos presentes. Às vezes o mentor, né, encarregado ali da palestra ali do expositor, ele atua de forma, juntando os conhecimentos que ele estudou, para abordar, às vezes, um tópico que ele havia estudado, mas ele falou, não vou trabalhar. Ele trabalha exatamente por quê? Pela necessidade dos que estão ali a ouvir, né, no esclarecimento. Então, era o que eu precisava ouvir, ainda que cada um tenha problemática diferente. Então, para a solução dos nossos problemas, são necessárias três coisas distintas e, ao mesmo tempo, são ligadas, quando a gente vai para o centro. O passe como carga energética, né, que nós necessitamos, o nosso esforço pessoal para a mudança, então o passe ajuda, palestra ajuda, mas é necessário que eu também tenha o meu esforço, porque se eu não tiver, né, vai entrar aqui, sair por ali e a gente vai esquecer, é necessário a nossa parte. E o entendimento mediante o conhecimento e a reflexão. Eu trazendo o conhecimento, às vezes vou me aprimorar mais no conhecimento e vou refletir sobre aquilo que eu ouvi, para trazer dentro dessa minha proposta de mudança, de melhoria, né, para viver melhor. Assim, verificamos que vamos precisar do passe, dos estudos e do mais importante, a nossa real vontade de mudar, a reforma íntima. Então, a casa espírita ajuda? Ajuda. Mas se a gente não fizer a nossa parte, né, que é a nossa vontade de mudar, nosso esforço, daí não tem muito resultado, né? Porque passa daquilo ali, aquela coisa momentânea vai passar, foi retirado, às vezes, a entidade que estava próxima de nós, às vezes, né? Mas se a gente não muda em nenhum sentido, nós vamos chamar outros e assim, né, sucessivamente. Agora um questionamento muito interessante. Assistir às palestras virtuais tem o mesmo efeito que assistir no centro espírita? Tá, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Ó, é através das palestras que o expositor ou oradores eles conseguem levar o conhecimento espiritual existente na doutrina espírita, utilizando para isso
esse feito todas as ferramentas disponíveis no momento. Então, principalmente nessa época de pandemia, né, as palestras virtuais, elas, proliferaram, digamos assim, né, e outros tipos de vídeos, exatamente por isso. Tem o mesmo efeito? Tem um efeito no sentido do conhecimento, do esclarecimento, e nós já vimos que a palestra é também uma sintonia mental, né, é uma questão da sintonia. Se aquele momento que eu estou assistindo a palestra, ali ouvindo e estou, interagindo mentalmente, eu também estou refletindo, eu também estou trazendo para mim, é natural, e com certeza que a espiritualidade também está atuando, né, nesse sentido de trazer benefícios. Então a palestra virtual também traz os benefícios. Então o ser humano, ele só consegue libertar, como a gente já falou, dos seus vícios morais ou materiais, quando ele se esclarece dos malefícios que esses trazem para a sua existência. Então, nesse sentido, quando a gente pensa assim, o que pode assegurar uma conexão com a espiritualidade superior, não é a presença física na casa espírita, mas a afinidade, a sintonia no verdadeiro bem. Então, é nesse sentido. A presença física é bom, a gente estar lá, a diferença é que na hora do passe nós vamos receber uma energia anímica também conjugada com a energia espiritual. Mas a palestra pública em casa traz os mesmos benefícios, porque é uma questão de sintonia vibratória também, que eu vou estar ali me colocando à disposição, aceitando. A espiritualidade, de uma certa forma, também vai atuar, né? Porque é questão de vibração. Então, o benfeitor Emmanuel, ele na obra Paulo de Tarso, ele nos ensina que o valor da tarefa, ela não está na presença pessoal do missionário, né, aquele que faz o bem, por exemplo, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, aquilo que ele fala, aquilo que ele transmite, da sua exemplificação e da sua vida. Afinal, Jesus é uma verdade a ser vivida por cada um de nós, né? É o que Jesus, até os dias de hoje, vive entre nós, não é? Por aquilo que... E ele não está a sua presença pessoal conosco, digamos assim, mas traz todos os seus benefícios, né? Para quando a gente entende, quando a gente compreende, quando a gente tenta vivenciar, né? Traz todos os benefícios para nós. Então, chegará um dia em que reconheceremos em toda parte a presença de Deus, que não iremos atribuir a fatores externos aquilo que nos compete realizar. Afinal, o reino dos céus, ele nasce de fato nos nossos corações. Então, a princípio, a rigor, digamos assim, quando a gente já for bem crescido espiritualmente, nós não vamos precisar nem ir na casa espírita, né? Nós vamos ter confiança, fé, fazer a nossa oração, vamos ouvir uma palestra e os benefícios vão ser super abundantes. Por quê? Porque é uma questão vibratória, né? Que a gente está sintonizado. Cidinha, eu só tenho que agradecer. Muito, muito obrigada por todos os esclarecimentos que veio aí nos dar à luz um pouquinho mais. Obrigada a você, Luciana, por estarmos juntas aqui mais uma vez, né? Divulgando e multiplicando a doutrina. Então, nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta, compartilhe.